Senhora presidente, bom, semana passada eu falei aqui na tribuna da Câmara de Vereadores e volto a reiterar a minha tristeza com o corte de recursos do governo federal para a pesquisa, para a ciência brasileira. Milhões de bolsas, milhares de bolsas foram cortadas, milhões de reais foram extintos do Ministério da Educação e que comprometeu e vai comprometer futuras gerações, né, do nosso Brasil. Agora, quando a gente faz uma afirmação aqui da tribuna, por exemplo, como essa, né, a respeito dos cortes da educação, não quer dizer que a gente é contra ou a favor do governo. Eu tenho meu posicionamento, já externei várias vezes. Agora, aquilo que é ruim, nós temos que falar. Agora, aquilo que é bom, nós também temos que exaltar. E aqui eu trago um tema, e talvez quando eu estava aqui na tribuna, anteriormente, o pessoal do DCE da UX filmando, o vereador Eloy me filmando, eles podem pegar no Parlavox, talvez eles que têm acesso às mídias, eles podem pegar minha fala. Agora, sabe por quê, colegas vereadores? Eu fui do DA de História, fui do DCE da UX, fui do DCE, só tira ali do telão ali, por favor, que eu não pedi para colocarem ainda. Fui do DA de História da UX, fui do DA, do Diretório Acadêmico de Sociologia, e fui do DCE da UX. Isso lá na 2009 a 2012. Então eu participei do movimento estudantil, e o pior burro, colegas vereadores, é aquele burro que não quer enxergar, que está participando de uma coisa, tipo de uma seita, vê que tem uma janela lá, tem janelas dos lados, mas continua batendo com a cabeça na parede e não sai para os lados. E eu saí enquanto foi tempo, porque eu percebi o brete que eu estava metido. E ajudando a enganar outros jovens. Eu não vou fazer afirmações aqui da tribuna, porque as provas que esse povo elabora é muito bem feita para tirar, inclusive, dinheiro de trabalhadores para financiar essas questões aí estudantis. Não vou fazer afirmações aqui da tribuna. Mas que financiam algazarras no Brasil afora. Existe movimento estudantil sério? Existe. Existe movimentos populares sérios? Existem. Mas a grande maioria hoje é para usar e manipular a população. E começam lá na sala de aula, nossos estudantes estão passando nas escolas nesse momento aqui para ludibriar a população. Vereadora Paliores, quantas vezes eu faço afirmações aqui do Eduardo Leite, a questão das bibliotecas, fiz do Tarso, fiz do Sartori, mas a gente tem que ser sério com o debate, a gente não pode começar a fazer algazarras da moda louca. E a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes, a qual participei de dezenas de congressos Brasil afora, quando eu falo Brasil afora, inclusive em Montevidéu, coordenando ônibus. Fui para Goiânia, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, diversos congressos, eu fui levando ônibus de estudantes, mas eu saí fora enquanto era tempo. Porque o pior burro é aquele que dá com a cabeça na parede e ainda quer levar outros para o brete. E aqui o governo federal lançou uma nova proposta, e a qual eu peço que a TV Câmara coloque. Bolsonaro assinará medida provisória que cria carteira digital para estudantes. Medida ameaça UniUBS. Uma medida provisória que se chama Liberdade, agora eu peço a TV Câmara que mostre, a liberdade estudantil. Ou seja, as emissões de carteirinhas é a principal fonte de renda das entidades como a UNE, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então, a medida assinada na última sexta-feira, agora, vai fazer com que os estudantes saiam do ar-condicionado, talvez da cerveja que ficam tomando com o dinheiro dos outros estudantes, fazendo passeio, viagens com o dinheiro dos estudantes, né? Jogando fliperama com o dinheiro dos estudantes, agora vão lutar realmente pelos interesses do povo. Por quê? Porque a UNE agora tenta distorcer o discurso, numa nota que eles enviaram. UNE denuncia nova tentativa de Bolsonaro de obter dados sigilosos de estudantes. Olha a conspiração dessas entidades contra uma proposta lançada pelo governo federal. Obrigado que exibiram. E por que eu falo isso? Porque esse novo modelo não vai boicotar a UNE e a UBS. Quem quiser fazer, faça a carteirinha pela UNE e pela UBS.
de tolerância. Quem quiser que continue fazendo pela Uni, pela UBS, as suas carteirinhas, pagando R$ 35 por ano que tem que ser feita, renovar todo ano, e mais as taxas para ter direito à meia entrada. Só que daí uma nota que a própria Uni lançou, por meios de comunicações, disseram que uma média de 150 mil documentos, média, né? Eles lançaram 150 mil por ano. Então coloca vezes R$ 35 mais as taxas, a entidade ganha 5,5 milhões por ano, só de carteirinha estudantil. Então nós temos que parabenizar, porque eu, por exemplo, não financio cachaçada e viagens de alguns líderes estudantis que viajam com o dinheiro desses estudantes, para garantir uma meia entrada. Sim. Então, só para concluir, vereadora, dou meus parabéns, porque quem quiser que continue pagando, quem não quiser não pague, pega e emite. Agora vai ter um aplicativo, vá lá e mostre. Então, parabéns ao governo federal, meu lamento, meu desprezo ao cortar as verbas da pesquisa e da educação. Agora, vem aqui, jovens, acusar todo o parlamento, todos os vereadores e vereadoras, que a gente se reúne e defende interesses escusos. Vamos respeitar o legislativo aqui da nossa cidade. Obrigado.